Bem, nosso grupo vai falar sobre Rousseau, e ele é composto por Marciana, Glauciara, Tatiane, Ivanise e Erival. Quem foi Rousseau? Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo, teórico e escritor suíço. Nasceu na cidade de Genebra em 1712 e morreu em 2 de julho de 1778. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo. Estudou numa rígida escola religiosa e desenvolveu grande interesse pela leitura e música. Escreveu, além de estudos políticos, romances e ensaios sobre educação, religião e literatura. Boa noite, meu nome é Ivanise. Eu vou falar um pouco sobre aspectos teóricos, métodos, obras e técnicas de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo que defendia as ideias democráticas e as liberdades individuais. Suas ideias se ligavam à Revolução Francesa, onde existiam 3 termos revolucionários: a liberdade, a igualdade e a fraternidade, onde a fraternidade não foi objeto de exame. Rousseau defendia também a ideia de que todos os homens nascem livres e a liberdade faz parte da natureza do homem. Rousseau também argumentava que o homem é produto do meio, ou seja, nascemos bons por natureza e somos corrompidos pela sociedade ao longo de nossas vidas. Sua influência na educação. Rousseau combateu ideias que prevaleciam há muito tempo, entre elas a de que a teoria e a prática educacional junto à criança deveriam focalizar os interesses do adulto e da vida adulta. Rousseau também chamou a atenção para as necessidades da criança e as condições de seu desenvolvimento. Rousseau propunha uma educação natural. Ele era contra a educação jesuíta, que era uma educação rígida, hierárquica e de memorização, que as crianças eram tratadas como uma miniatura de adulto. Para Rousseau, o período do nascimento até os 12 anos é o mais delicado, já que nele é que tendem a surgir os desvios. Nesse período, não deveria ensinar novos saberes, apenas manter, conservar e fortalecer as qualidades morais que já nascem com a criança. Para Rousseau, não devem ensinar nem a verdade nem a virtude, pois deve preservar o coração do vício e o espírito do erro. Ele chamava esse momento de educação primeira. Para Rousseau, não se deve apresentar à criança ideias complexas e abstratas, antes do desenvolvimento da razão. Porque a primeira etapa, quando a criança tem necessidade, é uma necessidade mais física. E o aperfeiçoamento dos sentidos longe de punição. Tudo que a criança aprende nessa fase vem do olhar, do sentido, provar. Ela exerce os seus sentidos. Aí, por exemplo, ela tem a natureza, as pessoas, as coisas. Entre suas obras, as principais são discursos sobre as ciências e as artes, discursos sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Talvez essa seja a sua principal obra de pensamento político. Do contrato social, Emílio ou da Educação é uma obra que é muito lida na área da pedagogia. E os devaneios de um caminhante solitário. Essa obra foi publicada após a sua morte. Vou falar sobre as principais influências e contribuições de Rousseau para a educação. Rousseau percebe a natureza humana. Daí imagina e começa a formular ideias que façam mudar este ponto de vista e passa a valorizar e acrescentar os passos que um dia foram vividos por ele e que deveriam ser abastecidos
e concluída por todos, formulando assim uma educação ideal e profunda, holística, para atingir todo ser humano, valente cidadão como ele. Ele propunha fazer com que a criança estabelecesse vínculos afetivos e de troca, fortalecendo ainda mais a autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. A criança precisava, segundo Rousseau, observar e explorar os ambientes com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuíam para a sua conservação. Para que a intervenção educativa seja eficiente, é preciso conhecer o aluno e o objeto de ensino. Diante do exposto, é importante o educador se conhecer, entender o conteúdo e ter vivências para passar para os alunos. Uma prática pedagógica de compromisso com essa perspectiva de trabalho, onde o aluno se torna um integrante e não apenas um mero participante agregado às normas a seguir. Portanto, o compromisso que hoje é nosso diferencial é a criatividade, o talento e a competência em lidar com o aluno do jeito que ele verdadeiramente é, sem maquiagem e intenções de privilégios. O movimento indica solidez de expressão, de sentimentos, emoções e pensamentos. Enquanto as crianças vivem, ouvem música, se tocam, brincam, correm e observam. Podem crescer com maior habilidade no âmbito da credibilidade e acrescentando mudanças significativas. As contribuições de Rousseau para a educação. Rousseau ele defende a criança como um sujeito autônomo. Ele prega que a infância é um momento onde se vê e se pensa de modo próprio. A infância, ela não é apenas uma via de acesso para a vida adulta, ela tem valor em si mesma. O que deveria acontecer é que o educador deveria levar em consideração a ingenuidade e a inconsciência da criança. Defendia uma educação não orientada pelos adultos, mas uma educação que levasse em consideração o exercício da capacidade infantil. A criança não tem a permissão de fazer o que são capazes de fazer. A criança deveria primeiro era brincar, porque através da brincadeira é que as crianças elas adquirem a capacidade de pensar e adquirir a autonomia. Ele tem um princípio que ele propunha que o homem nasce naturalmente bom. O modelo básico de educação proposto por Rousseau, a partir desse princípio, era composto de 4 períodos, que é o primeiro período vai de 0 a 5 anos, correspondente à fase inicial da vida, fortalecendo apenas o corpo, simbolizada pela fase do aleitamento materno. O segundo é o segundo período, que vai dos 5 aos 12 anos, que corresponde ao desenvolvimento do caráter da criança, no contato das realidades naturais, sem intervenção das pessoas que o rodeiam. O terceiro, as pessoas intervêm diretamente, porque é o período que vai de 12 aos 15 anos, período no qual o jovem se inicia essencialmente para as experiências, a geografia, a física, ao mesmo tempo que aprende uma profissão. E o quarto é dos 15 aos 20 anos, que corresponde o quarto período em que o homem floresce para a vida moral, religiosa e social. Esse é o modelo básico composto por ele para substituir a educação tradicional. E com suas ideias ele influenciou várias correntes pedagógicas. E o que ele pregava é que a criança deveria ser ensinada a viver e a aprender a exercer a sua livre liberdade.
noite para quem assiste, ou boa tarde, ou bom dia, mas nesse momento é madrugada, 4 da manhã, e aqui está minha companheira. Então, assim, para finalizar o nosso trabalho sobre Rousseau, vamos destacar só alguns pontinhos bastante importantes. Então, assim, Rousseau ele contribuiu muito para o reconhecimento da infância. Então, ele rompeu com o pensamento, com a ideia de adulto em miniatura. Ele propôs respeito a essa fase da criança, visto que, em sua época, a criança não tinha lugar na sociedade, ela não tinha um papel na sociedade, pois ela simplesmente imitava o adulto, ela simplesmente reproduzia os moldes do adulto. Então, para Rousseau, a educação ela deve estar de acordo com a natureza e valorizar a liberdade, bem como também o desenvolvimento das faculdades infantis. Então, assim, também priorizar a educação, onde a criança, nessa educação da criança, seja autônoma e se torne sujeito em seu meio, passando a pensar por conta própria. Então, assim, em seu romance, Emílio da Educação, o filósofo ele elabora uma educação libertadora, né? Visto que Emílio, seu personagem imaginário, ele é livre, ele brinca, ele machuca-se. Então, a partir dessa linha de raciocínio, a partir desse viés, o filósofo ele reafirma aí a sua ideia de que a função da educação é de ensinar a criança a viver, a aprender e a exercer a sua liberdade. Então, para Rousseau, o papel da educação é de instigar a criança ao prazer de amar as ciências e os seus métodos. E cabe aos mestres incentivar esse sentimento, certo? Então, para Rousseau, a educação ela deve ser guiada não pelo divino ou pelo destino, mas sim pela razão. Então, assim, também é proposto pelo filósofo Rousseau a importância do brincar e da prática de esporte, visto que ambos ela vai contribuir para o desenvolvimento e construção da autonomia infantil. E assim, a gente fazendo um paralelo com a nossa realidade hoje, podemos ver que essa linha de raciocínio do Rousseau, ela contribuiu para a elaboração de algumas leis, como por exemplo, a LDB de 9.000, deixa eu memorizar, 9.394/96. O que ela faz? Ela passou a integrar a educação infantil como primeira etapa do ensino básico. E por que isso aconteceu? O que foi que influenciou essa lei, ao surgimento dessa lei? O que a gente pode ver? Que hoje, na atualidade, as mulheres que antes faziam o papel de cuidadora integral, não fazem mais isso. Devido ao quê? Devido ao mercado de trabalho, de estar inserida no mercado de trabalho. Então, essa logística fez o que fez acontecer? Fez acontecer o surgimento de leis, ou seja, uma valorização da educação infantil, né? Então, a gente vê isso como um benefício para a educação infantil. Então, a partir da leitura dos textos de Rousseau sobre a sua influência na educação, o que a gente pode afirmar e reafirmar? Eu mesmo vi que a educação infantil ela precisa ser valorizada. Ela precisa ser muito valorizada, porque ela não é menos que a educação do que o ensino fundamental, ela não é menos que o ensino médio e nem muito menos do que o ensino superior, porque a partir da leitura de Rousseau, nós observamos que a educação infantil ela é a base para a formação do cidadão. Então, ela deve se adequar às especificidades da criança. Então, isso não é que a criança, né, pelo fato de ser criança, que as propostas pedagógicas serão uma só. Não. Por quê? Porque essas propostas, ela vai ter que se adequar culturalmente às necessidades das crianças. Então, o que a gente vê? O que a gente sente ao ler Rousseau?
que a educação infantil, ela está bem longe de ser aquilo que ela precisa ser. Então, ela precisa de uma valorização. Então, até os educadores que hoje estão se formando precisam olhar para a educação infantil com novos olhos. E a gente precisa também entender que na educação infantil a criança não está lá só para brincar, por brincar. A criança está na educação infantil para brincar, sim, mas é um brincar com qualidade, um brincar com conteúdo, que forme cidadãos, que forme alunos do Fundamental conscientes, alunos do Ensino Fundamental 2 consciente, alunos do Médio conscientes e alunos do Ensino Superior conscientes. Porque a partir da leitura de Rousseau, nós observamos que a educação infantil, ela é fundamental. Boa noite, espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, tranco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e guinar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo